Olá, meu nome é Tássia, sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos aprender regência verbal. Bom, para nós sabermos sobre regência verbal, nós temos que nos lembrar bem de preposição, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbos intransitivos, objeto direto e objeto indireto. Regência verbal é a maneira como o verbo se relaciona com os seus complementos. No caso aí, os complementos são os meus objetos. Há verbos que admitem mais de uma regência sem que o sentido seja alterado. Exemplos: aquele homem não esquecia os favores recebidos. Então eu tenho como verbo esquecer, né? Esquecia o que. Os favores recebidos será o meu objeto. E esse verbo aí é verbo transitivo direto, porque eu não tenho uma preposição, logo o meu objeto também vai ser direto, né? Então eu vou ter objeto direto. Vejamos o outro exemplo. Aquele homem não se esquecia dos favores recebidos. Então agora eu tenho o verbo novamente esquecer, só que entre o verbo e o objeto agora eu tenho a preposição, né? Dois. Então o verbo esquecer aí, por causa da preposição, passa a ser um verbo transitivo indireto, né? Esquecia de quê? Dos favores recebidos, objeto indireto. Veja que no primeiro exemplo, esquecer era um verbo transitivo direto e no segundo exemplo, esquecer é um verbo transitivo indireto. Mas apesar dessa mudança, não alterou em nada a minha frase. Há outros verbos que, mudando-se a regência, mudam de sentido. Então, lá atrás, né, no outro slide, nós vimos que apesar dos verbos, um no primeiro exemplo ser transitivo direto e outro no segundo exemplo ser transitivo indireto, o sentido do verbo não mudou. Mas agora nós vamos ver a mudança de sentido aí. Nessa cidade aspiramos ar poluído. Nessa cidade aspiramos o quê? Né? Então, verbo transitivo direto. Ar poluído é o objeto direto. Veja que eu não tenho a preposição aí depois do verbo, por isso é direto. Agora no segundo exemplo, eles aspiram a um mês de férias. Eles aspiram a quê? Agora eu tenho a preposição a um mês de férias. Aspiram verbo transitivo indireto e a um mês de férias, objeto indireto. Veja que no primeiro exemplo, aspirar não tem o mesmo sentido que no segundo exemplo. No primeiro exemplo, o verbo aspirar aí tem o significado de sorver. Então, é como se fosse nessa cidade sorvermos ar poluído. Já na segunda oração, aspirar tem um outro sentido, né? Que é o sentido de almejar. Então, seria, eles almejam a um mês de férias. Então, aí, como eu tenho a mudança de sentido, né? Eu tenho o mesmo verbo com sentidos diferentes. Então, agora nós vamos ver a regência de alguns verbos. Claro que existem vários verbos, né? Mas nós vamos ver aí dos principais. Agradar. Então, o verbo agradar, ele aparece como transitivo indireto, seguido de preposição a. Então, olha o meu exemplo. O desfile de modas agradou ao público. Então, quando eu tenho o verbo agradar e depois dele eu tenho a preposição a, né? Que está ali juntinho do o, ao público, eu tenho o verbo transitivo indireto. Agora, o verbo agradar é usado como transitivo direto no sentido de contentar, fazer carinho. Então, olha o meu exemplo. A garotinha ficou agradando o cachorrinho por horas. Então, aí é no sentido quê? Dela ficar fazendo carinho, né? No seu cachorro. Então, quando ele tem esse sentido de fazer carinho ou contentar, ele é um verbo transitivo direto, né? Vejamos até pela pergunta. A garotinha ficou agradando o quê, né? O cachorrinho por horas. Depois do meu verbo agradar aí, nem preposição eu tenho. Então, verbo transitivo direto. Vejamos como fica, então, o verbo agradar no nosso esquema. Agora, eu tenho o verbo agradecer. E o agradecer, ele pode aparecer como? Transitivo direto, quando refere-se a coisa. Agradeci o presente. Então, eu agradeci o quê, né? O presente. Eu estou me referindo a uma coisa que, no caso, é presente. Veja que depois do verbo agradecer, eu não tenho preposição. Então, é verbo transitivo direto.
Agora, ele é transitivo indireto quando ele se refere à pessoa e eu tenho a preposição a. Vejamos o exemplo. Agradeci ao amigo. Então, eu agradeci a quem, né? Ao amigo. Eu tenho a preposição a, né? Logo depois de agradeci. Então, agradeci é um verbo transitivo indireto, nesse caso. E ele ainda pode ser transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Quando isso acontece? Quando eu tenho os dois objetos. Um objeto direto e outro objeto indireto. Agradeci o presente ao amigo. Agradeci o quê? O presente, objeto direto. A quem? Ao amigo. Preposiçãozinha a, objeto indireto. Então, já que eu tenho os dois objetos, ele é um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Vejamos como fica então o verbo agradecer no nosso esquema. Aspirar. Então, o verbo aspirar ele pode aparecer como transitivo direto, quando ele tem o sentido de sorver e absorver. Nós já vimos isso num exemplo anterior. O doente aspirou o álcool. Então, o verbo aspirar aí tem o sentido de sorver, absorver, né? Então, ele vai ser transitivo direto quando ele tem esse sentido, né? O doente aspirou o quê? O álcool. Verbo transitivo direto, aspirou. Ainda vai aparecer como transitivo indireto no sentido de almejar, pretender, seguido da preposição a. Vejamos então um exemplo. Eles aspiram a 1 mês de férias. Nós já vimos esse exemplo. Então, aspirar aí, depois do verbo eu tenho um a, e esse aspirar tem sentido de almejar. Eles almejam a 1 mês de férias. Então, quando tem o sentido de almejar, é verbo transitivo indireto. Vejamos como fica o verbo aspirar no esquema. Verbo assistir. O verbo assistir pode aparecer como transitivo direto, se tiver sentido de dar assistência. O veterinário assistiu o gato com dedicação. Então, aí o assistir tem sentido de dar assistência. O veterinário deu assistência, né, ao gato. Então, aqui o verbo assistir ele é transitivo direto. Pode aparecer também como transitivo indireto, mas com sentido de presenciar, ver, e com a preposição a. Então, eu tenho como exemplo, gosto de assistir aos Jogos do Santos. Assistir aí com o sentido de ver, seguido da preposição a, né, que está aí em vermelho. Então, aqui eu tenho assistir como verbo transitivo indireto. Ele também vai ser transitivo indireto quando tiver o sentido de caber, pertencer, com a preposição a. Então, veja lá. Assiste ao técnico o trabalho de escalar o time. Então, né, pertence aí, né, cabe ao técnico o trabalho de escalar o time. Então, quando assiste tem sentido de caber ou pertencer, verbo transitivo indireto, e eu ainda tenho a minha preposiçãozinha aí depois de assiste. E ele ainda pode ser intransitivo, com sentido de morar, né, residir. Então, o carioca assiste na cidade do Rio de Janeiro. Então, o carioca mora, né? O carioca reside na cidade do Rio de Janeiro. Lembrando aí que verbo intransitivo é aquele que eu não preciso de complemento, né? Então, se eu só coloco o carioca mora, tudo bem. Eu já tenho o sentido completo da minha frase. Onde ele mora, aí vai ser um adjunto adverbial de lugar, que no caso, né, a cidade do Rio de Janeiro. Então, vamos ver como fica o verbo assistir no nosso esquema.